Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Metanoia. É uma alegria estar com vocês nessa tarde aqui para falarmos de um assunto assim extremamente atual para nós, que é uma das aparições da Virgem Maria. Nós falaremos aí das mensagens de Fátima nesse mês também tão especial, que é o mês da Virgem Maria, que é também de Nossa Senhora de Fátima. Nós temos ainda outros, né, padre, né? Nem falei boa tarde para eles, já estou falando das outras datas que tem, né? Mas boa tarde, Padre Douglas. Padre Guido, muito boa tarde. Boa tarde, Tieli. Grande alegria estar aqui esta tarde com aquela emoção de viver intensamente uma devoção que significa amor, confiança, apego e segurança também na nossa vida espiritual, que é exatamente a devoção para com Nossa Senhora. Muito bem. Para mim, é uma alegria pessoal, sendo eu um pároco de uma paróquia dedicada à Nossa Senhora de Fátima e estando aí no entorno da festa desse mês de maio, no dia 13. É muito caro, muito precioso para mim esse assunto. Ótimo, então vamos começar. Roda a nossa vinheta. Vamos começar, então, a falar desse assunto das aparições de Fátima, mas acho que é muito importante a gente começar falando da questão histórica mesmo da aparição. Quando isso aconteceu, em que lugar, acho que a maioria de nós conhece, é uma devoção muito feita, muito conhecida, né? Até para turista mesmo, não necessariamente só os católicos, né, que querem visitar Fátima, mas tudo que há em torno disso, né? Vamos começar falando disso, então? Padre Guido. Ok, olha, do ponto de vista histórico, temos que fazer um passo para trás na história, né? E chegar no século passado, exatamente no ano 1917. Uma rápida fotografia na história da Europa mostra que foi um dos anos mais difíceis, porque estava se realizando a Primeira Guerra Mundial, né, que deflagrou no ano 1915 e terminou somente no ano 1918. Inclusive, adianto que uma das palavras mais belas que Nossa Senhora pronunciou naquela oportunidade aos 3 crianças foi que, olha, a guerra está para terminar. E pediu muita oração, poderíamos dizer logo que a mensagem é da oração, né, para poder vencer qualquer forma de violência que existe no mundo, guerra, e, sobretudo, não dar espaço ao autor do mal, também ao demônio, etc. Né? E Fátima é um lugar a uns 130 quilômetros da cidade de Lisboa. Estamos no Portugal, interessados a Nossa Senhora falando o nosso mesmo idioma, né? Sim, sim. Desculpe meu sotaque, eu sou natural de Milão, da Itália, e falo também no português, mas quando se trata de manifestar o amor para com Nossa Senhora, todos os idiomas são bons. Ed è sufficiente até marcar a nossa presença nesses grandes santuários que notamos, não vamos dizer confusão de idiomas, uma nova Babel, mas uma expressão da mesma fé em tantos idiomas diferentes. Mais do que uma Ela Babel, um fez questão, Pentecostes, né? Exato. As línguas todas ao redor ali de um mistério que está se passando. Exatamente. Deixa eu só aproveitar, antes que eu me esqueça, de falar para você aí que nos acompanha, não esquecer de compartilhar essa live. Eu acho que tem muitas curiosidades ainda que estão por vir, muitas informações que nós vamos aprender aqui hoje, mas também debater, descobrir, perguntar. Manda também sua dúvida. Já quero aproveitar já nesse início para falar que nós ainda iremos continuar esse assunto. Nós temos tantas coisas para falar das aparições de Fátima, tanto no contexto histórico quanto no que nós temos vivido hoje, que a igreja nos fala. Mas então já vai deixando aí suas dúvidas, deixando a sua pergunta para a gente responder para você. Mas não esquece de compartilhar essa live para estar aqui com a gente, para outras pessoas também fazerem parte disso. Mas, padre, já quero perguntar uma coisa aqui já nesse início, que o senhor fala que a gente está falando da questão histórica, mas
Existe também o fato de que 1 ano antes da aparição da Virgem, o anjo... Eu queria falar dessa questão do anjo de Portugal que aparece para as crianças, né? Sim. Porque nem todos nós, né? Muitas vezes a gente não sabe disso, mas é real que existe um anjo para cada nação? Belíssima a sua pergunta, Tieli. Não somente é verdade, mas é também de fé, é dogma de fé. Existem os anjos, inclusive catalogados, não divididos, mas catalogados em 9 dimensões, que são chamados de coros. Temos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, e potestades e virtudes. E um dos coros, exatamente aquele que fala dos principados, são os anjos responsáveis por um país. Sim. Portanto, quando o anjo se manifestou aos 3 meninos dizendo eu sou o anjo do Portugal, é uma tarefa particular que ele recebeu da parte de Deus para cuidar exatamente daquele país. E não esqueçamos, inclusive, que cada um de nós tem o seu anjo da guarda também. Qualquer que seja a nossa nacionalidade, não iremos nunca brigar quanto a isso. Até mesmo a nossa fé, né, Padre? Estamos bem amparados pelo nosso anjo. Quando existem 9 categorias, chamadas coros na linguagem litúrgica, de anjos, cada um com uma tarefa bem diferenciada. Alguns anjos, inclusive, têm uma postura hierárquica, usamos a linguagem humana, de destaque. São chamados arcanjos. E no livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, estão registrados 7. Mas, em prática, no conhecimento bíblico, aparecem 3. Um no livro de Tobias, que chama-se Rafael. O outro, o livro do Apocalipse, Miguel, e no Evangelho de São Lucas, Gabriel. Em língua hebraica, todos os nomes que terminam com El significa Deus. Miguel, quem é como Deus? Porque ele é sempre representado como um militar, um soldado com uma espada, um dragão debaixo dos pés, porque foi ele que foi encarregado por Deus de expulsar os anjos maus, né, do céu quando se rebelaram contra Deus, né? E Gabriel, fortaleza de Deus, foi ele que foi encarregado de anunciar a Nossa Senhora o mistério da encarnação, né, do Verbo, e que começou a formar-se na sua natureza humana no corpo de Maria e levou, digamos assim, em termos modernos, levou a resposta diretamente para Deus que Maria estava aceitando e já se tornava, a partir daquele instante, a mãe, né, do Verbo encarnado feito homem. E Rafael, se encontra, Rafael significa remédio de Deus, ou Deus cura, porque se apresenta no livro de Tobias, livro que os nossos irmãos protestantes tiraram da Bíblia, certo? É um dos 7 livros que tiraram, e onde ele se apresenta como remédio de Deus, porque ajuda o filho de um tal de Tobit, que era cego, né? Este Tobit, e a recuperar a vista. Certo? E, portanto, remédio de Deus. Deus cura. São arcanjos superiores. Né? Só que, repito, no livro do Apocalipse estão citados 7. Mas não temos conhecimento, talvez livros sagrados que se perderam por aí, para nós não chegaram. Mas é importante saber que os anjos têm um serviço para desenvolver, sempre de adoração para com Deus e de proteção da pessoa humana, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sim. Então, esse anjo de Portugal, nós podemos afirmar que se trata de um principado. Sim, né, que exato. aparece ali para os pastorinhos.
Sì, si apresentou inclusive um ano antes das aparições. O senhor que esteve lá em Fátima, né? Tem até um monumento muito belo, né? Do anjo que aparece os três meninos, ainda com Jacinta estava com 6 aninhos quando recebeu essa visão também, né? E este anjo protetor é mais um sinal da preciosidade da nossa vida, né? Repito, somos imagem de Deus e recebemos toda a proteção necessária para manter bela, né? Limpa a nossa imagem. Quando o senhor está explicando isso, me vem até uma dúvida em relação a isso. Então, porque o senhor fala da questão de dogma de fé, né? Sim. Que é um dogma de fé da igreja, que existem os anjos também responsáveis por cada nação. Então, eu acho que quando a igreja traz até essa informação de que um ano antes o anjo aparece, é para dar até mais essa veracidade, porque isso... Como que aconteceu isso? Eu queria mesmo saber no contexto histórico, para ficar claro para também quem nos assiste, por exemplo, que não é de uma hora para outra que a igreja vai e cita uma aparição como verdadeira. Tem todo um processo diante disso, né? Certo, mas Tieli deixa bem claro, em primeiro lugar, que nenhuma aparição de Nossa Senhora é considerada pela igreja como dogma de fé. Né? Exatamente. Certo. Mas eu pergunto porque, como o anjo aparece um ano antes, é diferente das outras aparições, não é? As outras aparições tem não uma têm. preparação prévia. Não tem uma preparação. Nós somos nós que vamos colocar um limite, digamos assim, uma riqueza intelectual de Deus, que se serve de qualquer coisa, para nós até não muito comum, para chegar a realizar um objetivo. Aqui, quem diria, não foi escolher pessoas com um título de estudo, de destaque na sociedade, mas meninos inocentes, que inclusive não tinham nem a capacidade de frequentar a escola, porque não tinham condições físicas. Entendeu? Crianças inocentes. Muito simples, né, padre? Certo? Mas não esqueçamos, porém, que esta metodologia divina de escolher os mais fracos foi a característica até hoje que Deus se serve para poder alcançar um objetivo de santidade. E aí, até dentro disso, dessa questão do ano e tudo, o senhor falava que aí estava bem na época da Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, o senhor acredita não, né? Qual que é o porquê de ser Portugal? Por que Portugal? Por que Fátima? Tem uma resposta da igreja? Sim, isso? Poderia dar uma resposta. Em primeiro lugar, não sejamos egoístas, porque aconteceu no Portugal, que poderia ter acontecido também aqui no Brasil, né? Ou na Itália, né? Inclusive, dizia o padre Douglas, que a igreja reconhece 1.600 títulos de Nossa Senhora. Bastante. Todos os títulos, eu estou fazendo gravações aqui também no século XXI, contando a história de um título, de cada título, né? Já fiz mais de 200 títulos, né? E cada título ligado a uma conversão, uma cura, uma devoção particular, né? Uma igreja, etc. Uma história, um milagre, etc. A igreja, quando se trata de rezar, de se converter, se for o caso até de mudar um pouquinho o estilo de vida, nunca colocará um impedimento. Mas sempre abrirá as portas e vai favorecer esse clima de oração. Porque é impossível pensar que onde se reza e se pratica o bem, digamos assim, haja uma influência grave do mal e não aconteçam, digamos assim, episódios diante dos quais nós só temos que louvar a Deus. Por isso, a devoção para Nossa Senhora está aberta. Agora, por que escolheu Portugal? Sim. Não cabe a nós entrar nesta resposta como se fosse um caminho. Foi um dos caminhos que Deus escolheu. Como Deus sempre, tantas vezes, escolhe coisas que nós nem imaginamos. Né? Aqui, os meninos receberam a tarefa de comunicar, de transmitir
e de mexer até com as autoridades da igreja. Mas quantas outras aparições, até hoje nós não sabemos nada. Nossa Senhora, ou até o mesmo Jesus, que pede de manter um segredo, de levar consigo uma verdade que aquela pessoa fica conhecendo. Quando nós pensamos, por exemplo, em Santa Margarita Maria Alacoque, uma santa francesa que recebeu essa aparição do Sagrado Coração de Jesus, se não tivesse sido o seu diretor espiritual dizer fala, ela teria carregado até a morte o seu segredo. A mesma Santa Bernadette Soubirous, que viu Nossa Senhora 18 vezes em Lourdes, na França, ela levou até a morte algum segredo. Ela comunicou, ela se tornou religiosa, e quando a Madre Superiora pediu para ela relatar tintim por tintim toda a história das aparições, ela chegou a declarar e a assinar que tinha recebido também algum segredo, mas que não deveria comunicá-lo para ninguém. E faleceu sem comunicar para ninguém. Sim, entendi. Às vezes, eu, às vezes, quando leio esses trechos em que ficam evidentes que tanto Nosso Senhor, quando aparece, como a Santíssima Virgem, e comunica coisas que, na realidade, não são depois publicadas, alguém poderia se perguntar, né, mas por que esses segredos? Exatamente. Eu acredito, isso é uma teoria minha, né, do ponto de vista teológico, até espiritual. Nós estamos falando de pessoas. Santíssima Virgem, uma mulher. E Jesus, Deus, mas Deus que se fez homem. É do ser humano buscar amigos, sabe? Dividir o seu coração, ainda que sejam para dizer coisas que não devem ser publicadas. Então, os corações de Jesus e de Maria, né, sobretudo o de Jesus, que cumpre aquele trecho do livro de Cântico dos Cânticos, que a gente canta até um hino, né? Eu procuro abrigo nos corações. E por que ele procura corações? Só para dizer os seus segredos, ainda que não seja para que eles se tornem públicos. Né? Porque ele procura amigos. Só por isso. Poxa vida, para que ele foi falar, sendo que não era para publicar? Ele foi falar porque ele é Deus, mas é homem. É homem, mas é Deus. Homens precisam de corações para dividir os seus segredos. E imagine, e a Virgem Maria também. Então, claro, eu acredito que muitos esses segredos serão revelados no juízo final, para todos nós. Mas isso demonstra um caráter bastante humano, algo relacionado à encarnação nas aparições, né? São coisas próximas de nós, né, Padre Guido? E entrando neste tema específico de Fátima, nós notamos um pormenor. Na primeira aparição, Nossa Senhora pede de voltar no dia 13 de cada mês por 6 vezes. Os meninos não usavam nem microfone nem meios sociais. Mas o que aconteceu? 6 meses depois, na ocasião da última, tinha 80 mil pessoas. Olha a melhor propaganda que aconteceu. 13 de outubro, né? 80 mil pessoas. Na história, inclusive, Padre Douglas, a nossa congregação religiosa, sou dos padres rogacionistas, estamos aqui no Brasil há 72 anos, desde 1950. Está registrado na história dos primeiros padres que vieram, que quando saíram da Itália para o Brasil, no navio havia famílias que tinham assistido ao vivo ao Milagre do Sol daquele dia 13 de outubro de 1917. Testemunhas oculares. E fizeram questão de deixar registrado esse encontro. Fala um pouquinho para a gente, então, Padre, um pouquinho desse milagre, para quem está nos acompanhando e de repente não conhece, né? Nunca ouviu falar até desse milagre que foi visto para
não foi uma pessoa, nem 3, nem 5, foram Não, 70, 80 mil. Inclusive 80 consta mil. em jornais da Em época. jornais, Exatamente. sim, até com fotografias. Foi. Eu acho legal falar, padre, até explicar, porque, por exemplo, existem muitas, não digo contradições, mas sempre existe aqueles ataques e perseguições à igreja no sentido assim, mas aquilo não foi um milagre, foi uma situação que aconteceu na atmosfera do local, Não, tá? não. Mas que aconteceu exatamente Ainda naquele que fosse, dia. eu acho uma coincidência muito grande. Não é? 3 pastorinhos praticamente analfabetos em Fátima saberem que dia que ia acontecer um fenômeno atmosférico. Exatamente. Exato. Né? Bom, em primeiro lugar, Tcheli, digamos que somos todos nós um pouquinho como Santo Tomé. Não vou botar o dedo, se não toco. Enquanto eu não senti, eu não vou Exato, saber, né? não vou acreditar. Depois teremos também um pouco mais de humildade, dizendo também com meu Senhor e meu Deus. E aí vamos ganhar a bronca da parte de Jesus. Você está acreditando porque está vendo? Bem-aventuradas as pessoas que acreditam mesmo não tendo visto. Ok. Porém, é assim, na situação humana, vamos ver a curiosidade, um que passa a voz para o outro. Aí estamos na frente de um capital humano infantil. Pessoas, talvez, até que não tinham possibilidade de contar uma mentira para criar um problema. Mas viviam com uma espontaneidade e com uma convicção, entre aspas, Jacinta e Francisco já são santos, né? Exato, né? E já está correndo o processo também para a Lúcia. Exato. E aí que a gente se questiona, esta menina Jacinta, de 6 aninhos, que para pôr em prática o desejo de Nossa Senhora de fazer alguma coisa pela conversão dos pecadores, ela com 6, 7 aninhos, que nem sabe qual é o pecado, mas só pelo fato de que se cria uma distância com Deus, esta criança, na hora do almoço, abre o seu marmitex, com a comidinha que a mamãe havia colocado, e chama as ovelhas, dá comida para as ovelhas. Eu acho que nenhuma criança faz isso, gente. Oferece um pirulito a uma criança de 6, 7 aninhos, pronto, já vai na boca. E ela renuncia também à comidinha para poder colaborar pela conversão dos pecadores. Para poder fazer jejum, né? Estamos diante de muito uma novinha, né? Porque hoje virtude a gente em não grau tem isso. heróico, praticado exatamente. por uma criança. Por isso, até o povo ficava curioso de conhecer que nesta criança, família muito pobre, que vivia com um santo temor de Deus, até hoje dá de visitar a casa. Né, em Aljustrel, né? Cidade exato. Né, e de família muito simples, mas animada pela fé. Nunca aceitou nem um centavo de doações. As pessoas queriam deixar alguma coisinha. Quem entendia até da estrutura das casas percebia que aquela casa estava quase que balançando um pouco. Deus, e ele não aceitava nenhuma oferta. E houve pior ainda, porém, o povo queria levar um pedacinho de casa. Um pedacinho da casa ainda. Se a casa já não tivesse caído. Se não bastasse, a casa está se desmontando, né? Olha só, né? Mas, olha, em pouco tempo, estas crianças se tornaram um símbolo né, de uma fidelidade a Deus, de uma resposta concreta a um desejo de Nossa Senhora que fez questão de repetir nas 6 aparições. Na verdade, foram 7, né? Mas fez questão de repetir exatamente o apego à oração que o saudoso, grande e hoje Santo Papa João Paulo II definiu a oração predileta de Maria, o terço, que deve e continua, sinceramente, sendo conhecido e apreciado no mundo. E ontem, no programa fizemos aqui, louvemos ao Senhor, era o Dia Mundial de Orações pelas Vocações. A um certo ponto, durante a minha palestra, não é que fiz uma confissão aberta, mas me sinto até contente de ter falado isso. Me faltam poucos meses para completar 50 anos de padre. E não chego
a contar nos dedos de uma mão o dia que eu não rezei o terço, em 50 anos. Como nós sentimos todos a necessidade de uma alimentação, da higiene, a oração do terço é fundamental. É um alimento, né? Um alimento, né? sim. Menos de um terço, nunca. E me sinto contente de dizer uma coisa desta. Pode ser também até um testemunho de vida, porque acredito no valor desta oração e me sinto contente de dizer a Nossa Senhora, sim, a tua mensagem de Fátima entrou na minha cabeça como um projeto de vida. Exatamente. Você veja a devoção do terço, ela ocupa um lugar tão preponderante, tão ali em relevo no centro da mensagem das aparições, que já com as aparições do anjo, no ano anterior, que começam em 1916, né, e vão preparando os pastorinhos, a primeira coisa que ele faz é corrigir os pastorinhos, que eram pequenos, né? E eles, porque iam fazer os serviços da casa, a primeira aparição, se não me falha a memória, foi nos fundos do quintal da família da Lúcia, né? Sim. Num poço. Até lá em Aljustrel, quem vai a Fátima e tem a oportunidade de ir na aldeia de Aljustrel, onde eles viviam, tem lá uma imagem feita na primeira forma com que o anjo apareceu. Porque aquela forma que a gente conhece, que ele tem um cabelo que parece uma chama de fogo, né? Aquela é quando ele aparece numa gruta que ficava no caminho de Aljustrel para a Cova da Iria, que é a chamada Loca do Cabeço. Ali ele aparece com essa forma. Mas a Lúcia conta na biografia dela que a primeira vez que ele aparece, eles não conseguiram nem discernir muito bem. Ele parecia uma espécie de coluna de fumaça. E falava, e eles tentando entender. E uma das primeiras coisas que ele faz é corrigir o terço que eles rezavam. Porque como eles tinham os afazeres, né, para realizar, e eles queriam logo terminar para poder brincar, então eles contam que eles pulavam as Ave Marias, né? Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Eles pegavam o texto, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, e pulavam. E o anjo veio para dar uma chamada neles. Falei, vocês estão rezando mal. Vocês precisam rezar certo, porque muitos pecadores se perdem, porque não há quem reze por eles. Depois Nossa Senhora vai repetir a mesma coisa. E corrige o terço para que eles já estejam rezando o terço corretamente para quando a Mãe de Deus vier aparecer. Você veja a importância. E a primeira vez que eu li isso, eu falei, puxa, mas são crianças, né? Era exatamente o que eu ia dá essa impressão, puxa, mas são crianças. Crianças então, puras, pequenas, simples, inocentes. Crianças puras, inocentes. Mas veja só como essas aparições, elas nos revelam os sentimentos do céu a nosso respeito. Se o céu vem para corrigir algo que estava errado pela ingenuidade, é porque todo erro deve ser corrigido, ainda que não seja por maldade. Era uma ingenuidade, era uma pureza, mas as crianças não são... como é que eu posso dizer? Os céus mandam um anjo para deixar claro que elas são capazes. Elas não são seres incapazes, não são seres desprovidos de inteligência. São capazes de uma inteligência, claro que na proporção da sua idade, sua inocência de criança, não é? Mas os céus vêm para corrigir. Exato. Interessante é notar que até nos momentos do sofrimento, Nossa Senhora anunciou também para eles, né, em poucas palavras, perguntou se estavam dispostos a vestir a camisa do time. De ser anunciador, é que enfrentariam os ventos contrários, mas nunca caíram em contradição. Sim. Nunca. Padre, desculpa até assim, mas o senhor falava disso, e o senhor está falando também. Eu acho que é muito importante isso, porque sempre se tem uma noção, né? A gente está falando da simplicidade, da pureza da criança. Então, parece que, assim, como que Deus poderia vir através de Nossa Senhora, através do anjo, corrigir crianças puras e inocentes? O senhor fala que mesmo os erros ingênuos, eles precisam ser corrigidos. Então, assim, como que fica isso, no sentido da gente deixar aqui claro para as pessoas que
Deus é bom, continua sendo bom, mas por que que esta correção ocorre? Oh. Porque eu acho que naquela época, principalmente, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que Nossa Senhora aparece exatamente naquele ponto onde começa a se acreditar que inferno não existe, não precisa de tanta correção, período de não muita precisa desse, incredulidade. não precisa desse exagero todo, vamos dizer assim. Então, assim, os pecados que me levam para o inferno são coisas muito grandes, sei lá, né? Então, a gente já até falava disso anteriormente, né, padre, em outras coisas, mas é que eu acho que isso às vezes fica como essa impressão de que, nossa, que Deus bravo e cruel é esse que vem numa criança, corrigiu até uma coisinha tão pequenininha. Olha, Tiele, para dar uma bela risposta à senhora, qual é o pai, qual é a mamãe que não corrige um filho? Exatamente. Começamos daí. Todos nós precisamos. É verdade que Deus doa para cada um de nós 3 grandes e belíssimas qualidades: a inteligência, a vontade e a liberdade. E Deus respeita também a nossa liberdade na hora de escolher as coisas. E nem sempre, sobretudo a nossa natureza humana, nem sempre vai de acordo com a inclinação que Deus gostaria. Sim. Entendeu? E, portanto, entra a tentação, a fraqueza, e entra também a falta de constância. Tantas vezes bons propósitos que nós fazemos não são mantidos. Experimentamos o peso de um pecado, vamos para frente, caímos novamente no mesmo pecado. Talvez não colocamos muita seriedade quando se trata de nos corrigir, etc. Então, a iniciativa de Deus, também através de Nossa Senhora, é de proporcionar meios para fortalecer a nossa fraqueza. E quando nós estamos carregados de Deus, belíssima esta frase, mas é verdadeira, aí podemos ficar contentes que iremos superar as dificuldades, por graves que elas sejam. No começo momentos antes do nosso programa, deste livro, dizia para o padre Douglas: eu sou um sacerdote exorcista na diocese de Bauru, onde faz 6 anos. E quando se trata de fazer um exorcismo, após ter feito o estudo da pessoa, analisando bem seu caso, etc., aí me preparo com jejum, com uma santa confissão. Exijo que a pessoa também possuída pelo demônio faça uma santa confissão para manifestar o desejo de libertar-se dos... Isto é, eu faço como o papel de um médico, né, que se tendo que operar um paciente, hoje à noite eu vou no quarto do paciente e digo: pode dormir sossegado, está tudo programado, a equipe dos médicos, a cirurgia é segura, e amanhã de manhã vem os enfermeiros para te preparar, mas olha, fique tranquilo. Porém, a partir de hoje, disse o médico, o senhor não poderá nunca mais fazer uma coisa. Aí pergunta: qual? Por exemplo, você não poderá nunca mais fumar. E por quê? Porque vamos operar o esôfago. Se formou um tumor, e se o senhor volta a fumar, o tumor se reproduz e não poderemos fazer mais nada. Isto é, o médico faz a sua parte, mas exige que também o paciente faça a sua. Se nós transferimos este raciocínio do ponto de vista espiritual, notamos que batem. Deus dá toda a liberdade para viver bem, mas a nossa inclinação humana, tantas vezes, não bate com a aspiração de Deus. E preferimos um caminho paralelo, que, entre aspas, depois não dá em nada. Aliás, cria problemas. Muito pelo contrário. Né? Cria muitos problemas. E, Antes olha, não desce em nada, acaba dando em desgraça. Exato. E assim se explica, né, a proliferação de igrejas com títulos belíssimos, massa que não vivem em sintonia com a única igreja de Deus, centros também onde o demônio bate palmas para a sua presença lá dentro, e confusão mental. E ainda bem que tantas pessoas chegam também no final da história, lá no fundo do poço, se lembram de Deus e procuram até por um padre.
entendeu? E a oração que Nossa Senhora recomenda aqui, como tema fundamental, presente em todas as aparições, é uma arma poderosa para a nossa mesma segurança e para dizer que estamos respondendo ao grande projeto de Deus, qual é a nossa santificação. Veja só o contexto das aparições durante a Primeira Guerra, Sim. em que todos estão armados. Então a Virgem é enviada para dar aos cristãos, para recordar aos cristãos a arma que eles devem empunhar, o Santo Terço. Então, veja que a correção que foi feita, primeiro que foi o que o padre disse, qual pai não corrige seu filho? E quando foi que correções passaram a ser vistas ou enxergadas como falta de amor? Então, justamente porque os céus, né, Deus Nosso Senhor, a Virgem Maria, o Anjo de Portugal, amam essas crianças que, confiando na pureza, na docilidade que a criança possui para se deixar modelar, se deixar corrigir, daí vem a palavra criança, não é? Porque está sendo criada, está sendo criado um caráter, criada uma personalidade e também criada uma fé. É que o anjo vem fazer essa correção e outra, porque vai confiar a elas uma missão na qual não caberá falhas, não caberá erros, porque elas vão comunicar uma mensagem de extrema relevância. Nós estamos aqui mais de 100 anos depois tratando do que se passou ali. Então, corrige nelas a oração, depois incute nelas o amor a Jesus sacramentado. Isso é parte de uma aparição seguinte do Anjo de Portugal, que inclusive deu agora o senhor me corrija se eu estiver errado, deu ao Francisco e a Jacinta, acredito, a Lúcia já tinha a primeira comunhão, que era mais velha. E deu ao Francisco e a Jacinta a primeira comunhão, porque era fundamental o amor a Jesus sacramentado. Exato, entre aspas, também para justificar esta postura do anjo, estamos na época no qual reinava na igreja o Papa Pio X. Papa Pio X fez questão de colocar como metodologia sacramental que a criança, logo ao ter o uso da razão, pudesse receber o sacramento da Eucaristia, precedido pelo sacramento da confissão. Por isso, eu também, na minha época, com 7 aninhos, recebi o sacramento da primeira Eucaristia e Crisma. E, na verdade, assim, eu acho que a gente falava até isso essa semana, né? Lá, assim, em casa mesmo, quantas vezes a gente não subestima, né? A criança, a capacidade da criança de conhecimento, a capacidade dela de entender as coisas. Então, assim, porque com 7 anos, a criança tem a capacidade, se ela foi criada, foi ensinada ali, quem é Deus, quem é Jesus Eucarístico, ela quer amar aquele Jesus que foi dado para ela, né? E tem um pormenor mais ainda muito belo. A Igreja Católica grega costuma dar um pouquinho, um pedacinho de hóstia consagrada na boca no batismo. Já pequeno bebê de na hora de receber o batismo, já recebe primeiro. Porque essa é a verdadeira vida, né? E é isso que nós precisamos dar para as nossas crianças, né? Exato. Eu acho que e nessa aparição ali de Fátima é isso, né? Mas eu só queria até falar de uma outra coisa também, se me permitem. Porque, assim, quando a gente vai estudar, assim, eu tenho visto muito isso também, das aparições, eu vou tocar aqui um pouquinho nesse assunto que a gente ainda vai falar das mensagens de Fátima e tudo mais. Inclusive, se você ainda não deixou sua pergunta, se você não deixou sua dúvida, coloca aí, coloca da onde você é, sua cidade, manda para aquela pessoa que às vezes não acredita, de repente, naquilo que acontece, nos milagres que acontecem, porque aqui nós temos 2 sacerdotes muito inteligentes para trazer respostas que muitas vezes... O que eu queria dizer para vocês? Que muitas vezes o mundo traz muito questionamento. E a igreja tem muitas respostas. E às vezes a gente fica só com a parte do questionamento e esquece todo o resto. Porque, por exemplo, eu já ouvi várias perguntas no sentido assim, mas os católicos acreditam na aparição da Virgem Maria, mas ao mesmo tempo, Jesus fala lá no Novo Testamento que viriam falsos profetas, que eles apareceriam, fariam grandes milagres e grandes curas. E aí, qual que é essa relação da igreja com as aparições e todas essas coisas que acontecem?
Aham. O apóstolo Paulo diz, se ouvirdes pregado por aí um evangelho que não seja este, ainda que anunciado por um anjo do céu, se for diferente desse, anátema seja. Não escuteis. Então, o parâmetro, o critério, é o evangelho. É o critério, é o conteúdo do evangelho, ou seja, a fé apostólica, a fé da igreja. Então, é muito simples o critério. Ok, a Virgem Maria apareceu, um anjo apareceu, não é essa a primeira coisa que nós queremos saber. É como o magistério da igreja vai se comportar. O magistério quer saber o que foi que disseram. Qual é o conteúdo? Que foi anunciado, porque nós vamos pegar esse conteúdo e confrontar com a fé de 2000 anos. Contradisse, desdisse, jogue fora. Ah, mas foi maravilhoso. Não importa. Se desdisse a fé apostólica, jogue fora. E aí está a beleza dessas aparições. Elas não só não desdizem, como destacam, grifam, põem em relevo todo o evangelho e o ensinamento da igreja. Porque não há novidades do ponto de vista do conteúdo nas aparições. E não pode absolutamente existir novidade, certo? Agora, eu gostei da sua colocação, Padre Douglas, para dizer bem claro que até as aparições não manifestam novidades quanto à doutrina. Quando em língua grega se diz kerygma, isto é a verdade de fé, certo? E fortalece o magistério da igreja. Isto é suficiente para poder dar uma resposta muito objetiva a tantos dos nossos irmãos que não compartilham 100% a nossa fé. E que, inclusive, coloca até Nossa Senhora no escanteio, desculpe a expressão meio vulgar, de lado. Né? Ou não acreditam, porque para eles Nossa Senhora foi um instrumento passivo, não ativo. Isto é, Deus se serviu de Maria. Eles não aceitam a resposta que Maria deu. Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Maria deu uma resposta ativa. Claro. E esta presença de Maria é fundamental. E lamentamos como, infelizmente, tantas pessoas se travestem por motivos até de fraco conhecimento cultural, religioso, catequético, acabam até deixando uma fé inabalável que receberam justamente dos pais e para partir para uma experiência paralela, mas que nunca receberá plena sintonia com a Igreja Católica. Exatamente. E o senhor falou um negócio muito importante aqui também, porque quando a gente fala da fé católica, a gente está... muitas vezes também tem aqueles irmãos que acreditam, né, que aí essas aparições têm relação com o espiritismo, porque eu já recebi também essas perguntas, né? Ou que, por exemplo, assim, nossa, mas tem tantas Nossas Senhoras, né? Apareceu em Fátima, apareceu não sei aonde. Quantas Marias tem? Por que Maria pode aparecer se Jesus fala que depois da morte nada apareceria? Então, eu acho interessante a gente trazer essas coisas, porque nós estamos aqui também para responder, né? Essas verdades que a igreja Ou há traz. quem diga até que se houve fenômeno extraordinário, que pode ter sido o demônio. Sim. Porque em 2 Coríntios 11, Paulo diz que Satanás pode se travestir até de anjo de luz. Exatamente. E não somente pode, ele fez e Claro, faz. muitas vezes. Olha, eu sou italiano, a padroeira da Itália é Santa Catarina di Siena, junto com São Francisco de Assis. E Santa Catarina di Siena recebia aparições do demônio com traje do seu diretor espiritual. Foi. É verdade. Né? Foi até Santa Gema Galgani recebeu uma aparição de Jesus. Sim, também. Em que ela ficou até com dúvida se era ele ou não. E quem deu a ela os meios de discernir e perceber que era o demônio foi o diretor espiritual dela. Quer dizer, ele se traveste de qualquer coisa. Né? Tinha um santo que jogava água benta, né? Na aparição para ver se foi era o mesmo. pároco de Lourdes, mandou Santa Bernadette jogar verdade. água benta em Já. Nossa Senhora para ver se não Verdade, era o demônio e Nossa Senhora fez o sinal da cruz. É interessante, Padre Douglas, que mandou a Bernadette
com um sinal de desprezo. Talvez eu não queria ser muito incomodado, porque chegava um fluxo de pessoas, etc., né? Joga esta água, se é Nossa Senhora, talvez responderá com um sorriso, senão vai desaparecer porque é o demônio. E a menina, obedecendo cegamente ao seu vigário, fez isso, né? A resposta de Nossa Senhora foi imediata, né? E sorriu, e ele disse que não precisava de água benta. Exato. Mas aí, vamos jogar essa bola pro exorcista, né? Sim, aí o sim, que sim. responder aos que dizem que provavelmente essas aparições sejam ações do demônio ou tudo mais. Ah, mas não só isso, viu, padre? Eu já escutei também colocar na mão dos dois agora. Que às vezes é muitas questões da própria igreja, que a igreja manipula tudo para aquilo acontecer, para que isso venha também como gerar verba, retorno financeiro. como retorno financeiro, ou até meu poder Deus. da igreja de volta, né? Bom, em primeiro lugar, vamos responder que o poder do demônio é limitado. E tudo que acontece terá também a permissão de Deus para que aconteça. Mas dentro de um período de tempo, e nunca poderá o demônio possuir a vontade de uma pessoa. Se eu digo não, é não. Certo? Agora, as manifestações superam também as nossas expectativas. Não quero dar uma aula sobre o exorcismo. Na verdade, Padre Douglas, no ano passado, me chamaram no Vaticano, fui dar a aula lá para 700 exorcistas de 43 países do mundo. E apresentei as 4 manifestações típicas: a tentação, infestação, possessão e obsessão. Certo? Sim, um tema muito delicado, que desperta até muito medo nas pessoas, porque as manifestações superam as nossas expectativas. E tantas vezes nós pensamos, e a pergunta bastante frequente: padre, uma pessoa que é possuída pelo demônio significa que deve ir para o inferno? Não. Temos santos e santas que foram possuídos. Exatamente. Sim. Né? Um Padre Pio de Petrelcina que sofreu Que até... apanhava. Exato, é obsessão. Obsessão. Jogava fora da cama o São João demônio. Maria Vianney. Também. Eu estou acompanhando casos até de religiosos e religiosas. Uma religiosa idosa que um dia se apresenta com o olho preto. Quem que lhe deu o soco? Pois é. Eu também já acompanhei muitos casos. Pronto, né? Existem casos dessa questão da manifestação demoníaca, eu não lembro, né? Em relação aos próprios pastorinhos? Aos meninos? Em termos de obsessão, no sentido, não. no sentido Não. até mesmo da provocação, porque eles estavam vendo ali algo que vinha de Deus, e aí o demônio sempre quer destruir aquilo, ainda mais naquela questão que estava, olha, vou dar no uma período que resposta estava. concreta, porém. Aham. Analisando 2 fotografias das crianças, feitas exatamente no dia 13 de julho, era a terceira aparição, quando Nossa Senhora mostrou o inferno. Temos fotografias das 3 crianças antes e depois da visão. Ficaram, sinceramente, horrorizados Muito assustados, e né? decidiram, na hora mesmo, de não falar desse assunto com ninguém. Só que o segredo de crianças durou pouco, porque naquela mesma noite, enquanto Jacinta e Francisco conseguiam dormir, Lúcia não. Lúcia estava com 10 aninhos. A mamãe da Lúcia dormia no quarto ao lado, percebeu que a menina se agitava na cama, não conseguia dormir, se levantou e foi lhe perguntar: por que não consegue dormir? Aí terminou o segredo de crianças. Com a mãe. Veja a frase que Lúcia falou para a mamãe: mamãe, aquela senhora que nos aparece, a bela senhora, né? Nos mostrou o inferno. E as almas que caem no inferno são parecidas às folhas das árvores
que caem quando chega o período de outono e inverno. Essa foi a resposta que a menina, a Lúcia, deu. Ficou chocada. Para se referir à quantidade, né? Caíam muitas. E aí a preocupação de Nossa Senhora diante das almas que se perdem, da incredulidade de tantas pessoas, falta de arrependimento, também diante do pecado, e aí o convite para a conversão. E aí é interessante que quando Nossa Senhora anuncia isso, quer que cada um de nós evite de cair nisso. Por isso os meios que Nossa Senhora aponta batem 100% com a metodologia até da mesma igreja. Diante de uma ocasião de pecado, fuga das ocasiões. Pensar nas consequências dos teus atos. Se você pensa que talvez você tenha uma alergia de um produto e come, depois passa mal. Mas se você pensa, eu não quero passar mal, então deixa o produto de lado. Mas quando o produto é gostoso, eu falo isso falo por experiência própria, porque eu escuto muitos... O pecado é igual pecado, né? Eu escutei isso de uma amiga uma vez, vou citar o exemplo dela. A gente não pode com leite. Mas aquele negócio é tão gostoso que você prefere passar mal do que ficar sem porque é gostoso. Olha, era para ser o contrário, eu acho né? que temos a inteligência para exatamente de pensar o diferente, né? E pensar nas consequências. Exatamente. Se eu estou participando de uma festa e começo até a tomar alguma coisa a mais, eu tenho que pensar, escuta, como é que eu vou chegar em casa depois? As consequências disso, né? Pensar Exatamente. nas consequências. Eu sempre lembro que uma vez me chamou o diretor da cadeia e padre, tem um detento que está insistindo que quer confessar-se. E se o senhor puder vir, eu garanto para o senhor toda a segurança. Combinamos o dia e o horário e fui. E, na verdade, não me aconteceu nada. Como entrei, assim saí. Este homem me diz, padre, dentro da cela, sozinho com ele, com um pouco de medo, eu não escondo. Ele me diz, padre, eu reconheço, assaltei um banco com armas, em pleno expediente. Não matei ninguém, padre. Dei 3, 4 tiros no ar para assustar as pessoas, éramos em 3. Tudo deu certo, tintim por tintim, naquele minuto e 10 que devia durar toda a nossa ação. Só aconteceu que bem na saída do banco, a bala da polícia pegou bem na minha barriga, falou este homem, eu acabei na UTI do hospital. Por ter assaltado um banco com armas, no horário de expediente, com clientes lá dentro, a primeira condenação que me deram, 14 anos. Com direito a reclamar, recorrer, mas ficando preso. Aí começa. Padre, eu tenho 3 filhas lá em casa, 3 meninas que precisam de mim para o estudo. Eu não posso nem imaginar em apodrecer aqui dentro na cadeia 14 anos, quando tenho 3 filhos para sustentar. Aí eu interrompi ele, porque não pensou isso antes. Pois é. Exatamente. Sabia da possibilidade de ser pego, preso. Exatamente. E as outras pessoas? Então, e as consequências para as outras pessoas? Veja como tudo Começando isso com as filhas, né? Veja como tudo que o padre está falando emoldura o teor das aparições de Fátima, porque seria impossível, conhecendo os propósitos do mal, os propósitos da ação demoníaca, você observar todo o conteúdo e o contexto das aparições e dizer que aquilo pode ter sido obra do demônio, porque o que ela causa, toda a mensagem de Fátima, as aparições de Fátima causam exatamente o oposto daquilo que é a pretensão do inferno. Conversões, oração, recurso aos sacramentos. Antes de nós entrarmos no ar, nós estávamos conversando aqui, né? O padre, você já foi a Fátima? Já. Então, sempre quando a gente chega em qualquer hotel, um padre, ele já pergunta, quantos idiomas o senhor fala?
para poder nos alocar em confessionários, para atender confissões. Sim, confissões. Agora você vai dizer para mim que o demônio ia gerar todo um fenômeno atmosférico, visões, transes. Para converter as almas. Para poder gerar 100 anos de confissões e conversões, realmente, olha, ter rasgado a página do Evangelho que diz um reino que se divide contra si mesmo não pode subsistir. Satanás não pode combater a Satanás. Então, dizer que as aparições podem ter algo de demoníaco é cair no mesmo erro dos fariseus que diziam que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebub. Mas é exatamente isso que o demônio quer, né? Que a gente não acredite que é uma obra dele em muitas situações. Mas achei tão importante isso que o senhor falou. A gente está aqui no final, a gente vai continuar isso aí no nosso próximo encontro, que a gente já começou aqui entrando mais profundamente na questão das mensagens de Fátima. Mas eu achei muito importante isso que o padre Douglas falou, exatamente porque para a gente defender a nossa fé. Defender nesse ato da preocupação que Deus tem conosco com a nossa salvação e usar de crianças puras exatamente para que nós não sejamos enganados. Eu acho que isso é muito importante. Aí o padre, eles falaram de uma coisa que eles estavam falando disso aqui no início, eu achei tão importante, porque quando a gente não conhece a nossa fé, quando a gente não busca o conhecimento, a priori, assim, quando alguém fala pra gente, não, a igreja está ganhando dinheiro em cima disso, é fácil da gente acreditar. É fácil porque é um lugar turístico, onde tudo tem. Mas e essa parte das confissões, onde os padres são usados, né, no bom sentido, para isso, para a conversão das almas e os milagres que acontecem lá? Mas isso a gente vai deixar para a nossa próxima live, para a gente falar das aparições, das mensagens de Fátima, para a gente continuar isso. Queria que vocês deixassem a palavra final. Muito bem. Então, desde já, vocês percebem que a gente nem chegou nas aparições propriamente dita e nas mensagens. E que você já fique aí na expectativa, na ansiedade e de coração aberto, dilatado, né, para aquilo que nós vamos aprender e nos aprofundar nesse assunto. Olha, eu digo e afirmo frequentemente a validade daquele provérbio que diz que o amor aumenta através do conhecimento. Exatamente. Quanto mais se conhece, mais se ama. Estamos diante de uma comemoração, dia 13, né, dessa aparição, a primeira de uma sequência de aparições de Nossa Senhora. Vamos conhecê-la. Vai nascer dentro de nós o amor para ficarmos cada vez mais apegados à mensagem de Maria. Bendito seja Deus. Obrigada por você que esteja aí conosco nessa live. Não esquece, né? Estou fazendo esse pedido para vocês de compartilhar, de mandar para os seus amigos, de mandar para aquelas pessoas que você conhece, às vezes que fala tanto da questão das aparições, ou que fala tanto da questão de Maria, ou não crer. Manda para conhecer um pouquinho mais, né? Conhecer um pouquinho mais da fé e para quem você quiser também. Pedir a bênção dos padres para a gente encerrar nossa live. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, pela intercessão da Santíssima Virgem de Fátima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Metanoia, fiquem com Deus e até semana que vem.